Glória a Jesus. A presença de Deus está nesse lugar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agradeço ao pastor Gilberto pelo convite, a todos os obreiros aqui da Assembleia de Deus em Caratinga. É uma alegria, uma satisfação enorme estar com vocês. A todos os irmãos, Deus conceda a graça sobre a vida de vocês. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Iremos ler a partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo de número 3. A partir do verso de número 7. Quem encontrou como sinal, diga amém. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, curve a cabeça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Te agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão. Obrigado por cada servo e serva que se dispôs essa noite em te adorar, em espírito e em verdade. Obrigado por aqueles que mantiveram a chama acesa, não deixaram o altar serem tomados pelas cinzas. Mas eu te agradeço por aqueles, Deus, que renovaram a lenha e colocaram sacrifício novo. Pai amado, fala conosco de uma forma poderosa nessa noite. Carecemos de ouvir a sua voz e lhe pedimos, ser conosco e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Se o Léo puder ajudar aí. Obrigado, Léo. Queridos, ao escrever a carta e direcioná-la à igreja que estava em Filadélfia, esse texto me chamou muito a atenção por algumas coisas, e sempre que eu leio, algumas coisas aqui saltam aos meus olhos e descem ao meu coração. Ao dirigir essa mensagem à igreja que está na cidade em Filadélfia, você precisa considerar algumas coisas comigo. Primeiro, nós estamos falando de uma cidade que não há uma representatividade tão expressiva quanto Éfeso ou Esmirna, por exemplo. Essa cidade não possui um campus acadêmico ou uma fabricação de tecelagem, como no caso de Laodiceia. Essa cidade não tem, por exemplo, pessoas de renome, como havia em Tiatira. A cidade de Filadélfia é uma cidade composta por pessoas simples, pessoas comuns do dia a dia. Não havia nessa cidade, grandes templos, como era o caso do templo dedicado a Diana, que havia em Éfeso, uma das consideradas maravilhas do mundo antigo.
Se há uma coisa a ser mencionado aqui, seria o fato da cidade de Filadélfia ter uma localização muito significativa. A maioria dos comentaristas que falam acerca dessa cidade, eles citam a localização da cidade como sendo o que há de melhor. E por conta disso, haviam pessoas que transitavam por suas estradas com os mais diversos endereços, inclusive os exércitos romanos, quando iam ou regressavam de suas expedições militares, passavam por Filadélfia. Além disso, ela era utilizada como uma rota dos correios. Então, se há algo a ser mencionado, é a localização dessa cidade. Fazia toda a diferença. Essa cidade composta por pessoas comuns, cuja localização é algo para ser mencionado, tem uma dificuldade que pode ser um problema natural. Terremotos aconteciam e abalavam a estrutura da cidade, ao ponto que alguns comentam que por volta de 19 a.C., essa cidade veio abaixo por conta de um terremoto. E os moradores da cidade viviam com uma grande incerteza sobre como seria o dia de amanhã. Além disso, essa cidade havia uma rua que chamava muita atenção dos seus cidadãos. Essa rua era composta por grandes prédios, havia um esplendor, uma pompa que era natural, era como se fosse uma coroa, assim era vista essa rua. E por conta disso, havia nessa igreja pessoas simples, do dia a dia, pessoas comuns. E é assim que eu quero que você lembre da cidade de Filadélfia. Uma pequena cidade, que dentro dela havia uma pequena igreja, mas essa pequena igreja, ela era amparada por um Deus grande. Ao observar isso, eu pude perceber uma coisa: o que faz todo o sentido não é o tamanho da igreja propriamente, mas o que faz todo o sentido é o tamanho do Deus que a igreja serve. A igreja pode ser pequena, pode ser minúscula, pode ser simples, de pessoas comuns, mas o que faz toda a diferença é o Deus grande que dá todo o subsídio para a igreja da qual lhe serve em espírito e em verdade. Por isso, quando ele se dirige para essa igreja, já me chama a atenção na forma como Cristo se revela para ela. Você vai ver que a revelação de Deus está diretamente ligada à maneira como Ele pretende agir. Por isso, Deus sempre que se revela para uma igreja da Ásia, Ele podia simplesmente dizer assim: eu sou Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Poderia ter dito isso para todo mundo, que era a forma como Ele até então havia sido conhecido. Mas Ele, de igreja em igreja, Ele se apresenta de uma igreja, de uma forma que está relacionado a algo que Ele fará em relação à igreja que Ele está se apresentando. Mas aqui, Ele não vai se apresentar, por exemplo, com uma espada afiada de 2 gumes na boca. Aqui Ele não vai se apresentar, por exemplo, com os seus olhos como chama de fogo. Aqui Ele não vai se apresentar com os pés como latão reluzente, não. Mas aqui, quando Ele se apresenta, Ele diz: é o santo. Ao dizer isso, santidade, você sabe que é um atributo divino. E os atributos de Deus, existem os comunicáveis e os incomunicáveis. Quando se refere à santidade, quando nós a relacionamos a Deus, Deus, por ser santo, Ele é perfeito. A parte incomunicável da santidade pertence a Deus, relacionada à sua perfeição. Mas Ele também comunica esse atributo aos homens. E isso está ligado à parte moral. Por isso Ele diz que nós devemos ser santos como Ele é santo.
ao se dirigir a essa igreja dizendo eu sou santo, dá para perceber que ele está muito à vontade para falar com essa igreja. Aqui ele não tem nenhuma repreensão. A única diretriz que ele vai dar é dizer o seguinte: tem gente da sinagoga de Satanás, eles vão se prostrar e adorar e saber que eu amo vocês. Então quando Deus se dirige para essa igreja, Ele se dirige para ela de uma forma a se apresentar em tua essência. Por quê? Porque Ele está em uma igreja que Ele pode de fato dizer: eu estou em casa. Então eu não preciso me apresentar com os olhos como chama de fogo. Eu não preciso me apresentar com uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca. Eu não preciso me apresentar com os pés semelhantes ao latão reluzente, não. Eu vou apresentar-me na minha essência. Eu sou santo. Isso eu digo com toda a propriedade. Existem locais que parece que Deus é visita. Na igreja em Laodiceia, por exemplo, pastor, ele disse assim, ó, que estava à porta e batia, ou seja, ele estava do lado de fora pedindo passagem. Tem igrejas que parece que ele é visita, mas tem igrejas que ele pode se apresentar na essência, porque dá para dizer: aqui eu me sinto em casa. Eu vim hoje liberar uma palavra ao seu coração. E a palavra que eu tenho para você, em primeiro lugar, é o seguinte: enquanto alguns lugares tratam ele como um visitante que entra e depois sai, e algumas vezes nem vai, só quando convidado, existem locais que ele ainda se sente em casa, dizendo: aqui eu posso ser o santo adorado, o Deus reverenciado, o poderoso exaltado entre as nações. Como Deus está aí no seu coração hoje? Ele é visita ou ele é o morador que habita no templo? Ao dizer que é santo, você precisa entender que quando a gente olha para a Bíblia, dá para perceber Isaías 6. Em Isaías 6 ele é aclamado dizendo: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vai ver também os 4 animais, 24 anciãos, declarando que ele é santo e a ele deve ser dada a glória devida. Deus provavelmente não tem nenhum deslize emocional. Se ele chegar em um lugar e a sua santidade não for aclamada, provavelmente Deus não entra em nenhum colapso emocional porque alguém não reconheceu a sua santidade. Entretanto, como é poderoso estar em ambientes aonde a santidade de Deus é reverenciada. Oh glória! Embora essa palavra para muitos tenha saído de moda, nós ainda temos a certeza: muito fiéis são os teus testemunhos, e santidade convém à sua casa. Nós ainda sabemos que Ele é santo e que toda a terra está cheia da tua glória. Se você não aceita ou proclama, fica muito tranquilo, Deus ainda é reverenciado, aleluia, por sua criação, pelos anjos e pela igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Primeiro ele diz que é santo, depois ele diz que ele é verdadeiro. Verdadeiro não é apenas o fato dele dizer a verdade, embora diga, mas quando ele diz verdadeiro, ele está dizendo que ele tem um selo de autenticidade. Oh glória! Ele está dizendo: eu não sou pirataria, eu não sou xerox de ninguém, eu não sou cópia, eu sou um Deus autêntico, um Deus único, um Deus exclusivo. Oh glória! Ao dizer que é verdadeiro e se dirigir para essa igreja, pensa, uma igreja composta por pessoas comuns, cujo favoritismo não havia por parte dos homens para ninguém que fazia parte dessa igreja. Então eles não estão acostumados a receberem presenças ilustres na congregação. Não iria lá, por exemplo, o imperador romano, chegava dentro da igreja uma presença ilustre, por exemplo,
Não chegavam lá grandes filósofos, grandes pensadores e sentavam em seus bancos para poderem congregar com ele. Não chegava lá grandes soldados, por exemplo, passavam pela cidade, mas não entravam dentro da igreja, pessoas ilustres, não. Mas aí Deus resolve inverter o quadro, dizendo: fica muito tranquilo, porque o Deus que tem o selo de autenticidade está com vocês. Oh glória! Se não olham para vocês, calme, porque o Deus que tem o selo de autenticidade marcou essa data para ir na tua direção e dizer: eu sou o Deus verdadeiro e estou junto contigo. Glória! Ele continua dizendo que ele é o Deus verdadeiro, e ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Sabe por quê? Quando ele diz que tem, ele está dizendo o presente, ele abre o presente. Mas quando ele diz que ninguém fecha, ele está se referindo também ao presente e também ao futuro. Então ele está dizendo: a chave que está sobre minha posse, que me pertence, quando eu abro, ninguém fecha, nem hoje e nem amanhã. Oh glória! Olha isso, Isaías 22, 22. Eliaquim era um servo do rei Ezequias. O mais alto cargo no reinado era colocar a chave de Davi, que dava acesso a todas as portas, inclusive na sala do tesouro. A chave de Davi era dada para um homem de alta confiança do rei. E Isaías 22, 22 cita um homem, por nome Eliaquim. Eliaquim tinha a chave que dava acessos a locais que só ele poderia abrir. E quando Cristo se refere para essa igreja dizendo: eu tenho a chave de Davi, essa chave abre e ninguém fecha, e ela fecha e ninguém abre. Sabe por que isso? Porque ele está lembrando para a igreja a condição que eles eram tratados por aqueles que estavam ao seu redor. Não havia favoritismos para eles. Por exemplo, ninguém chegava dizendo: olha, como você é uma pessoa ilustre, vou te dar um privilégio, vou te dar acessos, vou fazer você passar na frente, vou te colocar no começo da fila. Tem muita gente na tua frente, mas eu vou deixar você passar. Ninguém fazia isso por eles. Se tratam de pessoas que tinham que esperar a vez, aguardar na fila. Se sobrasse, aí chegaria para eles. Então, por conta disso, Deus vai falar com eles da seguinte maneira: eu sei que as pessoas não te favorecem. Se fosse por alguns, a porta ainda estava até fechada. Se fosse por outros, tu nem ia na direção da porta. Como o apóstolo Paulo disse: uma grande porta se me abriu e muitos são os adversários. Tem gente que embarrera, tem gente que, se puder, até concreta a porta para ninguém abrir para você. Mas aí ele vai aparecer dizendo: eu tenho uma chave, e a chave que eu tenho nenhum homem tem. Então a porta que eu abro ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Sabe o que ele estava dizendo para essa igreja? Eu posso favorecer vocês enquanto os homens desfavorecem vocês. Eu posso colocar vocês na frente enquanto outras pessoas deixariam você para trás. Eu posso dar acesso que outras pessoas recusariam a dar-lhe. Eu posso te colocar em locais que outras pessoas lhe recusariam a colocar. Sabe por quê? Porque a chave ainda está na mão do Deus poderoso. Tem gente que briga por causa da porta. Tem gente que faz questão de fazer força na porta para ela poder abrir. Tem gente que faz questão de embarrear pessoas que entram pelas portas. Mas eu tenho uma palavra para a Assembleia de Deus em Caratinga: você não precisa ficar brigando por causa de porta, porque antes de brigar por causa de porta, você conhece o dono da chave, e quem conhece o dono da chave não briga por causa de porta. Enquanto tem gente dizendo: por aqui ele não passa, Deus está dizendo: a chave não está na tua mão, a chave ainda está na mão daquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Deus, Ele é um abridor de rotas. É um abridor de rotas. A Bíblia Sagrada mostra isso para nós, o chama de arroteador. Gente, eu não sei se aqui tem isso, mas lá no Rio de Janeiro, quando eles vão fazer um trabalho para poder fazer um túnel,
eles usam uma máquina que eles chamam de tatu. Essa máquina é uma máquina grande, gigante, e ela vai passando debaixo da terra escavando, e vai abrindo rotas para que atrás dela as pessoas possam passar e executar os seus trabalhos. Quando a Bíblia mostra para nós que Deus é abridor de rotas, isso significa que Ele vai na nossa frente, na direção de todos os locais que estavam sem acessos. E assim como essa máquina grande, Ele vai abrindo a passagem. E à medida que Ele vai abrindo a passagem, Ele vai te dando acesso. Oh glória! A Bíblia Sagrada diz que Ele vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Aleluia! Fica muito tranquilo, porque enquanto tem gente que quer fechar, Deus está interessado em abrir o caminho. Enquanto tem gente tentando embarrear, Deus está interessado em abrir o caminho. Enquanto tem gente tentando negar acesso, Deus está interessado em abrir o caminho. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, tem gente fechando acesso para a tua casa, fechando acesso para o teu ministério, fechando acesso para os seus filhos, fechando acesso para você. Mas fica em paz, o abridor de rotas está nessa noite aqui, para ir na tua frente dizendo: só me acompanha que eu te levo, só me acompanha que eu te levo. Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença daquele que abre rotas aqui hoje. Ele diz: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Ele abre no presente. Põe a tua mão para frente e recebe essa palavra. Aquilo que Deus faz hoje, ninguém pode desfazer amanhã. Aquilo que Deus faz agora, ninguém pode desfazer amanhã. Às vezes nós nos preocupamos, imaginando assim: Deus fez agora, mas eu estou prestes a perder amanhã. Não, o que Deus faz agora, ninguém pode desfazer amanhã. Davi disse no meio de uma guerra: eu deitarei e dormirei, porque Tu, ó Senhor, tem me sustentado. Quem no meio da guerra dorme? Quem no meio da guerra descansa? Quem no meio da guerra tem tempo para fechar os olhos? Davi disse: eu tenho. Por que Davi disse que tinha? Porque ele sabia na mão de quem ele estava enquanto descansava. Oh glória! Você precisa saber na mão de quem você está enquanto descansa. O que ele fez agora não será desfeito amanhã. Ainda que a terra se transtorne para os meios dos mares, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Abalado. Deus não vai deixar que seja desfeito o que Ele fez. O que Deus faz agora, ninguém desfaz amanhã. Põe a mão no seu coração. Libera essa palavra sobre sua vida. Diga: o que Deus faz hoje, ninguém pode desfazer amanhã. O que Ele fez, está feito e ponto final. É simples assim. Quando Ele diz isso, Ele vai olhar para essa igreja e dizer: se eu sei as suas obras. Aí Ele vai constatar: vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Aleluia. Oh glória, vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Quando a gente quer fazer alguma coisa grande, a maioria das pessoas se preparam para que tenham força para poder fazer. Quando pessoas querem executar, e quando eu digo força, não estou dizendo apenas de capacidade física, eu estou dizendo de força, de relevância. Pessoas lutam para ter força para conseguir êxito em determinadas coisas. Por exemplo, querem ter força no mercado de trabalho, querem ter força ministerial, querem ter força através de suas influências, querem ter força nos relacionamentos. As pessoas trabalham, muitas, para terem força. E a partir da força que possuem, terem êxito naquilo que fazem. Mas você vai perceber uma coisa: quando Ele vai dirigir-se a essa igreja, Ele vai constatar: vocês têm pouca força. Mas constatar que há uma pouca força não é uma repreensão, é uma constatação de fato: vocês têm pouca força.
Por que ele cita isso? Porque era uma igreja simples. Não havia pessoas influentes entre elas. Então imagina numa reunião, as 7 igrejas da Ásia, os anjos. Aí havia os anjos da igreja querendo falar com alguma autoridade terrena. O último a levantar a mão provavelmente seria o de Filadélfia. Por quê? Era o menos relevante. Os cidadãos de lá eram os menos relevantes. Então quando ele constata a pouca força, ele está dizendo da força que eles possuem em relação à influência exercida. Não está dizendo de capacidade física ou espiritual. Muito embora o simbolismo profético a gente possa utilizar nesse termo. Mas ele vai dizer desse jeito, e a gente luta para ter força. Mas ele constata, vocês têm pouca. Mas ele observa uma coisa que é mais relevante do que a força. Ele diz assim, porém vocês guardaram a minha palavra. Então se por um lado ele diz, em relação à força, a de vocês é pouca, em relação a depósito, porque guardar a palavra ele olhou para o depósito. Ele falou, se o depósito de vocês está cheio, oh glória. Aí com o depósito cheio, sabe o que ele vai dizer? Vocês não negaram o meu nome. Para dizer que não negou o nome, ele está falando de coragem. Então nesse versículo ele analisa 3 coisas: a força, o depósito e a coragem. Para a gente ter êxito nas coisas, nós precisamos de depósito cheio e precisamos de coragem. Por que a força é o menos significativo? Porque a gente pensa que fraqueza é o motivo que Deus tem para nos descartar. Oh glória. Porque a maioria das pessoas descartam por insuficiência. Quando não é correspondido à altura, as pessoas tendem a descartar quem não lhes corresponde. Então já é uma mensagem subentendida. Se eu não sou suficiente, não tenho força suficiente, vão me descartar. E por isso nós imaginamos assim, se eu sou uma pessoa fraca diante de Deus, Deus vai me descartar. Mas na verdade não. A nossa fraqueza é a matéria-prima para Deus nos aperfeiçoar. Deus usa a fraqueza como matéria-prima para o aperfeiçoamento do crente. Aí você fala, é verdade isso, pregador? Sim. O apóstolo Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou. Por quê? Porque a fraqueza é a matéria-prima que Deus utiliza para nos aperfeiçoar. Então Deus não vai te descartar por causa da tua fraqueza. E você não precisa omiti-la apresentando para Ele a tua força. Diante de Deus você precisa ser verdadeiro. Deus, eu tenho uma fraqueza. Apresente ao Senhor. Por quê? Porque é através da tua fraqueza que Deus vai deixar você mais forte. Existe uma engrenagem em você que precisa ser trabalhada. Enquanto você esconder o quão fraco é e tentar apresentar suas virtudes para esconder a fraqueza, você estará impedindo que Deus haja em tua fraqueza. Mas quando você apresentar para Deus a tua fraqueza, você vai deixar Deus agir através desse ponto para lhe deixar mais forte. Eu não vim aqui hoje pregar para crente que é super-herói. Eu não vim pregar para crente que não erra. Eu não vim pregar para crente que faz tudo certinho, não. Mas eu vim pregar para crente que constatadamente assume diante de Deus, eu sou fraco, mas eu sei que o meu Deus é forte. Eu não posso, mas eu sei que o meu Deus pode. Eu não tenho, mas eu sei que o meu Deus tem. Eu não sou, mas eu sei que Ele é. Eu sou apenas a voz, mas o meu Deus é a mensagem. Eu sou apenas o canal, mas Ele é a água. Eu sou apenas um instrumento, mas Ele é o motivo de tudo que nós estamos fazendo aqui. Porque Deus age a partir da nossa fraqueza. Aí Ele vai olhar para o depósito. Aí Ele diz assim, ó, que vocês são fracos, eu sei. Oh meu Deus. O Espírito Santo está falando na minha alma. Esse tempo tem sobrecarregado muitos crentes. Tem tirado as iniciativas e deixado muita gente sobrecarregada. Pessoas que antes eram referências em oração, pararam de orar. Pessoas que antes eram instrumentos,
usados por Deus de forma poderosa, deixaram de ter iniciativas espirituais e por conta disso se estagnaram espiritualmente. Pessoas que eram referências, muitos mantiveram um nome, mas já perderam a sua essência. Eu sei que o período que a gente está vivendo é o período que tem muita gente que está fraco. Mas estar fraco aqui eu não estou falando como um sinônimo de algo que Deus não possa mudar, não. Mas eu estou dizendo, estar fraco, você está no ponto para Deus poder deixar você forte novamente. Você está no ponto para Deus te fortalecer de novo. Você está no ponto para Deus te dar autoridade novamente. Você está no ponto para Deus fazer o sobrenatural acontecer na sua vida novamente. Oh glória, oh glória. Crente parece que é a estação do ano. Chega o inverno na nossa vida e a gente economiza energia, economiza força para a gente poder se manter vivo. Mas também chega a hora da primavera, chega uma hora da primavera que a gente floresce de novo, que a gente vai se expandindo de novo, que a gente vai produzindo de novo. Aí chega o tempo do verão que a gente aquece novamente, que a gente vai incendiando novamente. Pode ser que a estação que você esteja agora seja um inverno, você está economizando, mas na autoridade do nome de Jesus, Deus fará você florescer novamente. Deus incendiará a sua alma novamente. Você produzirá frutos novamente. Deus lhe fortalecerá de novo. Deus olhou para o depósito. Quando olhou para o depósito, falou assim: guardou minha palavra. Gente que tem depósito tem coragem. Pessoas que não têm coragem não têm depósito. A didática é simples. Você nunca vai fazer proposta para comprar um imóvel à vista se você não tiver aquele dinheiro. Se você não tem o depósito, vai lhe faltar o que? A coragem. Mas gente que tem depósito tem coragem. Quando o gigante filisteu afrontou o exército de Israel, ele falou assim: manda um homem para poder lutar comigo. E ele ficou gritando no meio do exército. Entre os que estavam no exército de Israel tinha gente forte? Tinha. Não era um, nem dois, nem três, tinha muita gente que era forte. Mas não é a força que determina a coragem. O que determina a coragem é o depósito. Todo mundo amedrontado, por quê? Forte, porém depósito vazio. Aí aparece Davi, franzino, fraco. Mas quando ele viu o gigante filisteu gritar, o depósito dele estava cheio. Aí ele falou: quem é esse gigante filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Gente com depósito tem coragem. Às vezes você olha para a enfermidade, quando não tem depósito, tu não ora. Às vezes você olha para o problema, quando não tem depósito, tu não encara. Às vezes você olha para o desafio, quando você olha para o teu depósito, tu não vai. Às vezes você olha para o problema na tua casa, quando você olha para o teu depósito, tu não vai adiante. Às vezes você olha para as circunstâncias, e quando você vê o seu depósito, você não tem coragem. Mas quando tem gente com depósito cheio, meu irmão, vem a enfermidade, ele está clamando. Vem o problema, ele está clamando. Vem a angústia, ele está clamando. Vem a provação, ele está clamando. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Tem gente que está fraco. Esse não é o maior problema. O problema é não ter depósito cheio. Sabe o que nós estamos fazendo aqui agora? Enchendo o nosso depósito. Sabe o que vai acontecer depois daqui? Você vai ter coragem para enfrentar os seus desafios. Não irá arredar. Por quê? Porque gente que tem depósito tem coragem para enfrentar. Aí ele olha para ele: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nega ele: não nego. Por quê? Porque eu tenho coragem para isso. Abandona ele: não abandono. Por quê? Depósito está cheio. Quem tem depósito cheio tem coragem. Levante a sua mão para os céus. Na autoridade do nome de Jesus,
Deus vai encher o seu depósito hoje. Você vai ter coragem para desengavetar alguns sonhos. Você vai ter coragem para passar mais tempo com Deus. Você vai ter coragem para ficar mais na face do Pai. Vai ter coragem para orar pelo enfermo. Vai ter coragem para dar mobilidade ao teu ministério. Vai ter coragem para entrar em desafios espirituais. Terá coragem para avançar. E quando o adversário tentar parar você, diga para ele: aqui não, porque o depósito está cheio. Oh, glória. Esse é depósito cheio. Certo dia em minha casa, pela madrugada, algumas vezes eu contei isso, pela madrugada uma fumaça quente, ruim, uma presença entra dentro do meu quarto pela janela. Quando aquela presença ruim, aquela fumaça quente entra no meu quarto, eu ouvi uma voz dizendo assim: Paulo, tu ainda retém tua fidelidade, abandona esse Deus, você está ficando doente. Quando aquela voz falou comigo desse jeito, de uma forma bem tenebrosa, eu respondi dessa maneira: Satanás, eu não sirvo a Deus por causa da minha saúde, eu não sirvo a Deus por causa do que Ele pode me dar, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é, e só por causa disso. Aí eu disse assim: glória a Deus. Quando eu disse glória a Deus, eu ouvi um barulho de explosão. Aí eu disse de novo: glória a Deus. Aí eu ouvi um barulho de explosão de novo, e eu disse de novo: glória a Deus. E eu comecei a glorificar. De repente, aquela presença ruim foi embora. E logo depois veio uma presença doce dentro do meu quarto, e começou a me tomar aquela presença. E eu entendi. Se você me fizer uma pergunta teológica acerca disso, talvez eu não lhe saiba responder, mas eu sei que Abraão foi fortalecido dando glória. Eu sei que nós somos renovados dando glória. Eu sei que nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Por isso, levante a tua mão para os céus, abra a tua boca, você que pode, e libere um brado de glória para exaltar esse Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Podia mandar a vaxandarabacante orebia sérgia, chorebiraravaxandarabacalabaragai. Oh glória. Enquanto você adora, Deus renova a sua vida. Enquanto você adora, Deus visita a sua casa. Enquanto você adora, Deus coloca mais em seu depósito. Enquanto você adora, Deus renova a tua vida espiritual. Enquanto você adora, Deus vai lá no seu lar nesse momento. Enquanto você adora, Deus renova você. Só você que pode e que tem boca para dar glória, dê um glória. Só você que pode e tem boca para dizer aleluia, diga aleluia. Só você que pode, é batizado com o Espírito Santo. Abra a tua boca e seja renovado nesta hora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele continua dizendo: eu farei com os que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, antes mentem. Farei com que eles se prostrem aos seus pés, me adoram e saibam que eu te amei. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? A sinagoga de Satanás foi uma congregação que se instalou, um grupo de pessoas que se instalou dentro da igreja. Mas o coração deles não estava firmado em Cristo, e sim em Satanás. E essa nomenclatura Satanás sugere o termo acusador. Então esse grupo de pessoas se reuniam dentro da congregação, mas não era para abrir a boca e glorificar a Deus, era para abrir a boca e acusar irmãos. Então, à medida que as coisas iam acontecendo, volta e meia se levanta, acusa os irmãos de alguma coisa, fala em relação à sã doutrina, discute em relação ao sacrifício de Cristo, fala sobre os rudimentos terrenos e fala sobre um monte de preceitos. Mas o que eles mais curtiam fazer era falar de outras pessoas.
falar de outras pessoas. Então reunia, por exemplo, hoje é dia da gente falar do obreiro, vamos falar do obreiro. Hoje é dia de falar do cantor, vamos falar do cantor. Hoje é dia de falar do anjo da igreja, vamos falar do anjo da igreja. Aí eu lendo isso, eu percebi uma coisa. Eles estavam na boca dos que eram da sinagoga de Satanás. Mas Jesus disse para eles assim: eles vão saber que eu vos amei. Olha que mensagem bonita. Enquanto eles estavam na boca dos que eram da sinagoga de Satanás, Jesus disse para eles: não se preocupe na boca de quem vocês estão. Porque o mais importante não é na boca de quem você está, é no coração de quem você habita. Eles estavam na boca dos que eram da sinagoga de Satanás, mas Jesus falou para eles: não se preocupe, porque antes de estar na boca de quem é da sinagoga de Satanás, você está no coração de Deus. Oh glória, oh glória. Antes de estar na boca daquele que te difama, você está no coração de Deus. Antes de estar na boca daquele que te calunia, você está no coração de Deus. Antes de estar na boca daquele que fala mal de você, você está no coração de Deus. Não se preocupe com quem fala mal de você, não vai mudar uma vírgula da promessa de Deus ao seu respeito. Preocupe-se antes em estar no coração de Deus. Oh glória. Eles falam mal, falam. Se levantam, levantam-se. Querem ver a tua queda, querem ver a queda. Terão êxito? Não. Por quê? Porque quem te sustenta não é homem. Quem te sustenta é Deus. Homem sustenta com força. Então homem levanta hoje e deixa cair amanhã. Mas Deus sustenta com poder. O que Ele faz agora, o diabo não vai desfazer amanhã. O que Ele fez pela tua casa, o inimigo não vai desfazer amanhã. O que Ele fez pela tua família, o inimigo não vai desfazer amanhã. Porque aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Oh glória. Eles saberão que eu te amo. E eu encerro dizendo: dentre as 3 promessas que Deus deixa para essa igreja, Ele vai dizer assim: ao que vencer, farei de vocês coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. A coluna era feita para pessoas ilustres. Você tinha que ser um político famoso, um filósofo renomado, um grande pensador. Aí prestavam uma homenagem para essa pessoa, fazendo para ela uma coluna e colocando o nome da pessoa sobre essa coluna. Sendo que quando Jesus vai falar com essa igreja, Ele vai dizer assim: olha, eu farei uma coluna, colocarei o nome de vocês. E aonde que vai ficar? Vai ficar no santuário. O que Ele estava dizendo para essa igreja? Vocês serão reconhecidos, mas não serão reconhecidos por serem do mundo. Vocês serão reconhecidos, mas serão reconhecidos por estarem no santuário. Não espere que o mundo lhe dê o devido valor. Não espere que ele lhe reconheça com a devida honra que você deve receber. Não espere que Ele faça por você o que o céu tem de fazer por você. O que nós temos a convicção? Fundamentos ou construções só permanecem de pé por conta de colunas. Se algumas coisas não foram destruídas, é porque tem coluna. Se algumas coisas não vieram ao chão, é por causa das suas colunas. Se algumas coisas não foram destruídas, são por causa de suas colunas. Oh glória. Eu vou liberar essa palavra sobre você. Ministérios não cederam por causa de coluna. Famílias não caíram por conta de colunas. Famílias não se dissolveram por conta de colunas. Filhos não vieram ceder por conta de colunas. Levante a sua mão para os céus, por gentileza. Você é coluna no santuário de Deus. Tem coisas que acontecem porque Deus ministrou ao seu coração. Fica firme, aleluia, não para. Continua clamando, continua intercedendo, continua orando, continue sendo coluna, continue sendo sustentáculo da obra, continue sendo firmeza na obra, continua firme, continua constante, coluna no santuário de Deus, continua. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Você entende? Você não precisa ser ilustre para Deus olhar para você.
Você não precisa ser grande para Deus fazer alguma coisa por você. Você não precisa ser famoso ou famosa para Deus fazer algo por você, não. Você só precisa guardar a palavra, não negar o nome. Oh glória, oh glória. Há uma presença aqui. Feche os seus olhos, feche os olhos. Esse ano é o ano da renovação. E nós vamos orar agora pedindo a Deus que nos renove. Orar agora pedindo a Deus para renovar nossa vida, renovar nossa fé, renovar nossa alma. Orar pedindo a Deus que renove o nosso interior. Oh glória. Comece a pedir: Deus, renova minha vida, Deus, renova minha casa. Enquanto você ora por renovo, Deus enche seu depósito. O depósito é preenchido pela palavra. O depósito é preenchido pela oração. O depósito é preenchido pela presença. O depósito é preenchido com jejum. Vai colocando jejum, vai colocando oração, vai colocando adoração, vai colocando palavra no depósito. Na hora, meu irmão, que o adversário tentar te parar, você vai ter coragem para avançar. Continua clamando, continua pedindo, continua intercedendo. Romanda um choria, relembrancheria vachawa darabacalavaséria, uriminaravancheria vanchuriandarabacalabaragai. Você que pode, estenda suas mãos aos céus. Só você que pode. E pelo menos por um minuto nessa hora, só exalte e engrandeça o nome desse Deus. Você que pode, diga glória. Você que pode, diga aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, passe a orar nessa linguagem sobrenatural. Só você que pode, pelo menos por um minuto, abra sua boca e comece a engrandecê-lo. A Deus nós rendemos graças. A Deus dizemos o quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao Senhor seja dado glória pelos séculos dos séculos. O Senhor é poderoso, Deus excelso, acima de todas as coisas, mas também habita com abatido e contrito de espírito. O Deus que é santo, mas também é perdoador. O Deus que é fiel e misericordioso. O Deus que é justiça, mas também é perdão. O Deus que é o sacrifício vicário. O Deus que é amor, justiça e graça. Seja entronizado nesta noite entre nós. A ti seja dada a glória, ao Senhor seja entronizado entre os louvores. Pai amado, em nome de Jesus, abra a tua boca e exalte, abra a tua boca e glorifique, abra a tua boca para adorá-lo. Oh glória, oh glória. Continua adorando esse Deus, continua adorando. Deus está tocando em gente, Deus está tocando em crente. Se derrama mesmo na presença do Pai. Na presença de Deus não podemos perder a oportunidade. Há uma presença aqui, que é uma ancherga, com antembo fau e choia.